coração. Eu quero dizer para cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, Deus não vai dar coisas profundas para corações rasos. Deus, Ele vai dar coisas profundas para corações profundos. Pessoas que estão ao tempo todo querendo Deus, buscando Deus, no seu trabalho está levantando altares para Deus, na sua casa, na sua escola, na faculdade, aonde você estiver, você não vai querer saber mais nada a não ser de Deus. É sobre essas pessoas que Deus vai liberar coisas profundas, não em corações rasos. Eu quero dizer em Ezequiel, capítulo 47, se não estiver enganado, quando vai falar sobre os rios de Deus ali, não foi os rios subindo sobre Ezequiel, mas foi Ezequiel descendo. Então quando nós desce cada vez mais, mergulhando, as águas param de estar no tornozelo, ela começa a aumentar o nível, ela começa a passar para o joelho, e do joelho para os ombros, e quando vai ver, ultrapassa a sua cabeça, a ponto que você não consegue mais mergulhar, você não consegue mais nadar, e é neste lugar que Deus quer estabelecer você, neste lugar onde você não tem mais controle, você não vai ter mais controle financeiro, você não vai ter mais controle sobre nada, o seu único controle vai ser Jesus, o seu único controle vai ser Deus. Quando você estiver preocupado com assuntos financeiros, você vai ficar despreocupado, porque você vai entender que o controle da sua vida não é mais você, mas sim Jesus. O controle sobre a sua vida é Jesus. Quando alguém estiver enfermo, você vai muitas das vezes pensar: o que vamos fazer? Os médicos já deram uma sentença de morte, e você talvez vai ficar preocupado, mas entendendo aqui hoje, que o controle da vida não está sobre as suas mãos, o controle da vida ainda é Jesus. O controle da nossa vida ainda é Jesus. Se Deus, Ele tem o poder de tirar a vida, Ele tem o poder de dar vida, Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de restaurar o casamento, Ele tem o poder de restaurar a sua vida, Ele tem o poder sobre tudo, ainda é Jesus. Por isso o tema dessa mensagem é o poder no nome de Jesus. O controle ainda está nele. Tudo é por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu sei, nós estamos vivendo um país, Portugal, que muitas das vezes as coisas é um pouco complicada. Talvez no cenário financeiro, talvez lidar com pessoas, mas eu quero dizer algo para vocês aqui essa manhã. Se Deus te chamou para cá, e portugueses que aqui estão, que entendeu o chamado de Deus, eu quero que você entenda que vocês carregam o Espírito Santo. Vocês carregam Jesus dentro de vocês. Não é um ambiente que muda vocês, mas é vocês em Cristo Jesus que mudam o ambiente. Daniel, ele morava aí na Babilônia, mas a Babilônia não morava em Daniel. Eu não estou dizendo que Portugal é Babilônia, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando uma pessoa entende o chamado, o ambiente é transformado. O ambiente é totalmente transformado. Talvez eu amo isso quando o Espírito Santo faz. Eu estou tomando café com minha esposa e uns amigos, e muitas vezes nós estamos conversando, e de repente vem aquele ambiente. Aquele café, ele começa a se transformar num ambiente de glória, porque nós estamos entendendo que nós não temos tempo a perder. A presença de Jesus ainda é suficiente. A presença de Jesus, Ele ainda está sobre o lugar, e tudo isso acontece através da oração. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer algo para vocês. Esse discípulo estava vivendo um ambiente totalmente de glória. Eles estavam vivendo o avivamento. Eles estavam vivendo o poder de Deus. Eles estavam vivendo um ambiente de glória. As pessoas não passavam necessidade, porque um olhava para o outro e falava assim: o que eu tenho eu reparto com você. Se ainda tem pessoas que estão do teu lado necessitadas de algo, e se você tem, se você ainda não compartilhou, é ainda porque você não entendeu o Espírito Santo morando em você. Ele estava vivendo esse ambiente de glória, ele estava vivendo esse ambiente de poder. Em Atos capítulo 3, eu preciso que vocês entendam que Pedro e João, eles tiveram alguns encontros juntos no decorrer da Bíblia. Nós vamos ver Pedro e João que eram sócios no negócio da pesca. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 10. Pedro e João caminhando junto, prepararam a última Páscoa dos judeus para Jesus. Isso está lá em Lucas capítulo 22, versículo 8.
Pedro e João também caminharam junto para o sepulcro da manhã do primeiro domingo da Páscoa. Isso está lá em João capítulo 20, versículo 3 e 4. Eles ministraram aos samaritanos que creram em Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 14. E agora eles estavam indo juntos para um lugar de oração. Uma das coisas que nós precisamos, algumas verdades que nós precisamos entender nesses textos, é que em primeiro lugar, Pedro e João, eles tinham uma vida de oração. Eles tinham uma vida de oração ao Senhor. O que eles estavam fazendo? Eles estavam indo como costume, estavam indo para um templo, um lugar de oração. A Bíblia vai dizer que neste lugar, todos os dias, alguém pegava um coxo, um paralítico que não conseguia andar, mas alguém levava ele, carregava ele para em frente à porta do templo chamado Formosa. Esse homem é diferente no último paralítico que eu falei da semana passada, que ele andava paralítico por causa do pecado. Mas esse homem não, ele era paralítico, ele era coxo desde nascença. Desde nascença ele não conseguia andar. E todos os dias alguém pegava ele, carregava ele e colocava na porta do templo. Ele estava pertinho do templo, mas não entrava. Algo ainda paralisava ele, a ponto que ele não entrava no templo. Alguém ensinou ele que a vida dele era essa. Alguém ensinou ele que a vida dele era uma pessoa sem futuro, sem expectativa. Alguém pegava ele, carregava ele até a porta do templo. Ele estava ali, perando a presença, perando o templo ali para buscar o Senhor, mas ele não entrava, porque alguém gerou isso nele, uma expectativa que ele não conseguiria entrar, lesionado. Mas entenda, pastor, está repetindo a mensagem de domingo? Não, mas ainda que repetisse, ainda que eu falasse os mesmos assuntos, é porque ainda tem pessoas que precisam se destravar, e nós estamos buscando para que isso aconteça, amém? E alguém fez isso com ele. Ele achava que a vida dele era essa. Talvez uma lesão espiritual. Você precisa entender que quando você é carregado, quando você é sempre carregado, você só consegue andar aonde as pessoas levam você. Mas quando você tem uma vida em Deus, você vai aonde Deus quer que você vá. Você precisa entender isso. E esses homens, todos os dias, ele era colocado na porta Formosa pedindo esmola. Imagine, todos os dias, alguém pegava ele, pegava o leito dele, vem aqui, vamos lá, levar ele lá na porta Formosa. Ele vinha e todo dia ficava no templo. Tem ouro aí, tem prata, tem dinheiro, tem alguma oferta para nos abençoar aí? Todo dia ele estava ali, mendigando, pedindo esmola, pedindo ouro, prata, pedindo dinheiro, esperando que alguém se comovesse para poder abençoar a vida dele. Todo dia ele fazia isso, alguém levava ele para fazer isso. Só que teve um dia, esse dia foi diferente. Chegou um momento que Pedro e João, eles estavam indo para um lugar de oração. Eles estavam indo orar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que eles eram homens de oração. Nós vamos olhar em Atos capítulo 1, versículo 4, como eu já tinha dito aqui anteriormente, que eles estavam buscando ao Senhor em oração até que algo acontecesse. A vida deles era uma vida de oração. Atos capítulo 4, versículo 31, diante da ameaça do Sinédrio, eles oraram para pedir força para pregar o Evangelho. E a Bíblia vai dizer que o mundo ali, a situação ali foi abalado. Todos ali ficaram cheios do Espírito Santo. As pessoas ficaram encorajadas a pregar o Evangelho. Eles estavam ali sendo perseguidos, ameaçados, e eles decidiram orar. E quando eles oraram, a Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam ali, elas foram cheias do Espírito Santo. As pessoas que estavam ali, elas foram encorajadas a pregar o Evangelho. Hoje nós estamos vivendo em muitos lugares que não é a igreja que está abalando o mundo, mas é o mundo que está abalando a igreja. O papel de muitos lugares aí estão sendo invertidos. Mas esses homens de Deus que tiveram um posicionamento de buscar ao Senhor, eles entendiam o poder da oração. Eles entendiam que sem oração nós não podemos fazer nada. A Bíblia vai dizer que quando eles oraram, o povo, a igreja, o mundo ali foi abalado. Eles ficaram encorajados a pregar o Evangelho. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Quando nós olhamos ali os apóstolos, eles tomaram uma decisão muito importante para separar os diáconos. Eles separaram os diáconos para o serviço
enquanto eles ficaram permanecendo na oração e na palavra. Eu preciso que vocês entendam aqui essa noite que a oração ela tem esse poder para transformar e curar e mudar sentenças. Aleluia! Aquele coxo, ele estava vivendo aquela vida até encontrar 2 homens de Deus para mudar o cenário. Eles estavam vivendo aquela dependência até encontrar pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Eu aqui não quero falar sobre uma paralisia, porque a partir do domingo passado você já está solto, liberto. Você agora está andando. Você agora está andando espiritualmente. Mas eu quero dizer sobre algo que você carrega dentro de você. Que tem pessoas que estão esperando uma palavra. Tem pessoas que estão esperando aquilo que você está carregando, você soltar para fora. Tem pessoas que estão esperando uma palavra direcionada por você que está me ouvindo. Talvez tem pessoas que você está trabalhando com ela, está sofrendo, chorando, em depressão, ali querendo tirar a própria vida. E dela se encontra uma coragem, uma disposição para expor a vida dela para você. Mas por você não entender, por você ainda não estar sensível à voz do Espírito, você deixa passar batido. Mas nessa manhã eu quero encorajar você, que a partir de hoje você vai sair daqui diferente. Você vai liberar aquilo que está dentro de você. Tem um peixe que quando está assustado ele incha, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele fica todo cheio, redondinho. Você não precisa querer ficar cheio e simplesmente ficar cheio. Você precisa se encher e depois liberar aquilo que você carrega. Você está neste lugar, aqui, nesse ambiente aqui de culto, adorando o Senhor. Mas eu quero dizer que você vai receber palavras aqui que vai te encorajar, que vai mudar a sua vida, que vai te transformar. Mas é para você sair daqui, da porta para fora, é transmitir isso que você recebeu aqui. Muitas das vezes nós entramos na igreja como esse coxo. Nós entramos dentro da igreja pedindo: Senhor, eu quero isso, eu quero uma casa, eu quero um trabalho melhor, eu quero isso. Mas qual é o momento que você vai agradecer ao Senhor pela vida que você está tendo hoje? Qual vai ser o momento que você vai falar: Senhor, me usa? Qual é o momento que você vai falar: Senhor, eu quero ir às nações, Senhor, eu quero entrar nos hospitais e liberar cura, eu quero entrar nos ambientes que ninguém quer entrar, para gerar um ambiente profético ali de cura, de transformação. Se você já está aqui, é porque provavelmente Deus te deu uma palavra: vá para Portugal. Se Deus te deu uma palavra para estar aqui, quantas promessas nós não fizemos antes de vir para cá? Senhor, eu vou para Portugal para levar o Evangelho, para ser uma pessoa melhor, para transformar um ambiente, para curar pessoas, para Deus falar comigo, para eu ser transformado, para ir, tantas promessas. Mas quando chega aqui você fica parado. A igreja está cheia de serviço a fazer, tem muito trabalho, tem trabalho de evangelismo, tem muitos trabalhos. E Deus está querendo que você se posicione, aquelas promessas que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Chegou o momento de você avançar. Chegou o momento de você falar: chegou o tempo de eu avançar como igreja, anunciar o Evangelho a toda criatura. Existe uma fase da vida do crente. Você talvez chegou todo destruído dentro de uma igreja um dia, e a palavra que Jesus libera é: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou dar um alívio para você. Você chegou destruído, mas Jesus diz: vim a mim. É o momento de você vir a mim agora, porque eu vou curar você, eu vou transformar você, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua rota, eu vou transformar a sua casa, eu vou restaurar o seu casamento. Esse é um ambiente quando você ali aceita Jesus, e Jesus está falando: vinde a mim. Mas chega um momento que as coisas mudam, você já amadureceu dentro da igreja, e chega uma outra fase do Evangelho, a fase que Jesus diz assim: ei, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Não é mais o tempo de ficar parando, só sendo cuidadinho por Jesus, mas chega um momento de você negar suas vontades, o seu querer, o seu ego sendo destruído. É você acabar com tudo isso e agora começar a seguir o Evangelho. Mas chega uma outra fase, a fase que você vai até Jesus, a fase que você nega as tuas vontades, e a terceira fase é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você chega destruindo na igreja, e Deus fala: vinde a mim, Ele restaura você. Chega um momento, Michel, que você vem para a igreja,
e com muita vontade, é o ego aflorado, você aí querendo fazer muitas coisas, pensando mais em você do que as pessoas, e chega Jesus e fala assim: ei, você quer vir após mim? Negue as suas vontades e me siga. Negue os seus quereres e as suas vontades, aquilo que você acha que é certo, e comece a me seguir. E chega depois de um determinado momento que ele fala: agora que você negou a sua vontade, que você está cuidado, transformado, restaurado, chegou o momento de você avançar, querido. Vai levar o evangelho, vai pregar, vai anunciar que Jesus é bom, vai anunciar que a palavra cura, vai anunciar que a palavra tem poder. Anuncia o evangelho. É uma outra fase. Nós temos que avançar como igreja. A igreja está avançando, porque se nós ficarmos parados lá fora, o islamismo, ele está crescendo cada vez mais. Eles estão chegando na Europa, dominando a Europa. Eles estão aí querendo pregar a cultura dele, a religião dele. Se você não aceitar, você vai ser morto por isso. Mas nós precisamos, como igreja, avançarmos para levar o evangelho do Senhor. E tudo isso nós vamos fazer é através da oração, é através da palavra de Deus. Charles Spurgeon, perguntaram para ele qual era o segredo do ministério dele. Ele falou: o meu segredo é o meu trabalho de joelhos, o meu santo lugar de oração vale mais do que a minha biblioteca. Ei, aleluia. Perguntaram para John Knox no século XVI, que mudou a realidade religiosa da Escócia. Ele diz assim: me dá a Escócia, senão eu morro. É homens de oração que decidiram dobrar o seu joelho, falando: se você não me dá a Escócia, Senhor, eu vou morrer. Quantos estão dispostos a falar: Senhor, se o Senhor não me dá Portugal, eu morro. Eu preciso que o Senhor me entregue essa nação. Eu preciso que o Senhor entregue, não para mim, mas para o Senhor. Porque se o Senhor não fizer isso, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Quantos estão dispostos a fazer isso? Mas muitas das vezes os nossos cultos de oração é vazio. O nosso ambiente de oração é vazio. Talvez por causa do horário, ok. Mas o que você transmite aqui é algo que você construi na sua casa. Se você não tem construído nada aqui, se você entra de um jeito e sai da mesma forma, isso é só um reflexo daquilo que nós estamos fazendo dentro de casa. Se na sua casa você está dobrando o seu joelho para orar, aqui você vai transmitir a glória do Senhor. Mas vamos ser sinceros, tem muitos aqui que faz mais de um mês que não colocam o joelho no chão para orar. Vamos ser bem sinceros, tem muitas pessoas aqui que estão mais de 6 meses que não tem um tempo com o Senhor. E sabe o que Deus está falando? Está fazendo a mesma pergunta que Ele fez para Adão lá atrás. Adão, aonde você está, Adão? Adão, quando pecou, ele se escondeu de Deus. E Deus foi ali atrás de Adão, sabendo que ele tinha errado. Mas Deus está sempre ali, com misericórdia e graça. Aonde você está? Cadê aquele ambiente que você estava ali, que eu falava com você, na viração do dia? Cadê você, Adão? Se for necessário nós voltarmos, né, Jeff? Com o violão com 2 cordas, porque o restante quebrou e não temos dinheiro para comprar outro. Se for necessário voltar para aquele ambiente, volte. Eu coloquei um exemplo aqui, amém, gente? Se for necessário voltar novamente, largar. Se eu for necessário largar tudo para voltar para aquele evangelho simples e puro, que somente só tinha uma irmãzinha do có cantando louvor da harpa, falando assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Se for necessário voltar para esse ambiente, para voltar novamente a estar naquele lugar da presença de Deus, eu volto. Eu não tenho problema com isso, querido, porque mais do que ter um louvor bonito, uma pregação bonita, ainda é Jesus, ainda é o evangelho de Jesus. Aleluia! Ainda é o evangelho de Jesus. Eu ainda zero por essa palavra, eu ainda zero pela presença dele, Léo. Eu não me importo, se for necessário o pastor vai falar assim: pastor Obreiro, a partir de hoje você só vai ficar sentadinho ouvindo a palavra. Obrigado, pastor, mas eu vou obedecer o que o Senhor está me direcionando. Mas é nesse lugarzinho sentadinho que eu só vou almejar a presença dEle. Oh Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para viver aquilo que Deus tem, não a minha vontade. Mas chegou um tempo da igreja avançar, chegou um tempo de a igreja botar os joelhos novamente em oração e falar: Senhor, eu estou aqui para levar o teu evangelho. Aleluia. Homens que ganharam o mundo com milhões de pessoas foram homens que gastavam muitas horas de oração. Um dia perguntaram para o pastor da maior igreja do mundo, fica lá na Coreia, perguntou qual é o segredo da igreja crescer tanto. A resposta que ele deu para ele foi a oração.
Eu tenho aqui pastores em tempo integral, que eles trabalham 8 horas por dia, 4 horas em oração, e as outras 4 horas é fazendo as atividades da igreja. E a igreja tem mais de milhões de pessoas dentro da igreja. O segredo da igreja hoje, para avançar, é a oração. Existem muitos lugares que estão igrejas cheias de pessoas vazias, e nós estamos aqui para quebrar isso. Nós não queremos igrejas cheias com pessoas vazias. Nós queremos igrejas cheias com pessoas cheias da presença. Aleluia! Nós queremos pessoas cheias da presença de Deus. Pessoas que estão incendiadas pelo poder, pela oração. Aleluia. Teve um dia que eu falei aqui nesse altar aqui, falando assim: meu, nosso Deus não mudou. Ele ainda cura, Ele ainda transforma, Ele ainda cura do câncer, Ele ainda muda. Chegou uma irmã que no final do culto me procurou e falou: pastor, ela contando o testemunho, falou assim: pastor, você não tem noção, Deus me usou toda madrugada em oração, e minha filha, para orar por uma pessoa que estava sofrendo com câncer. E nós ali no momento de oração, o Senhor falando ali sobre que Deus ainda é um milagre, faz milagre. Pastor, essa pessoa ela foi curada do câncer. Eu falei: glória a Deus por isso, porque o nosso Deus ainda faz. Pastor, por que agora as pessoas não estão pulando? Por que agora as pessoas não estão vendo mais cura nem milagre? Porque nesse momento, queridos, chegou um tempo de Deus derrubar você por dentro, é de dentro para fora. Chegou um tempo de Deus derrubar você por dentro, é de dentro para fora. Os milagres ainda vão acontecer, maravilhas ainda vão acontecer. Se Pedro e João tivessem dado ouro e prata para eles, para aquele coxo, ele voltaria para casa na mesma situação. Mas quando Pedro e João olham para eles e falam assim: olha para mim, o que você quer eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo dentro de mim que você precisa. Receba o nome de Jesus, seja curado agora. As coisas estão invertidas. Tem muitos lugares que tem ouro, tem prata, mas não tem Jesus. Tem muitas igrejas que tem muito dinheiro, que tem ouro, que tem prata, mas Jesus já não está mais lá. Mas o que esses homens de Deus fizeram é: eu não tenho aquilo que você quer, mas o que você precisa eu tenho. Receba o nome de Jesus. Receba agora o Espírito Santo agora em você. Levanta, anda, chegou o tempo de avançar. Aquilo que você está pedindo eu não vou ter agora, eu não tenho, mas eu tenho algo que está dentro de mim, é o Espírito Santo. Receba, é através desse nome, esse nome é Jesus. Lucas vai dizer que um anjo foi para conversar com Maria, dizendo assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará um trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Que nome é esse? É Jesus. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. O próprio Jesus depois disse: aos que crerem será dado poder para fazer esses milagres, expulsar demônio pelo poder do meu nome. Que nome é esse? Jesus. Livro de Filipenses capítulo 2, versículo 11: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhança aos homens, e achando forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também deixou e exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Ei, paralítico, eu não sei qual é o seu nome, eu não sei o que disseram para você, eu não sei o que falaram contigo, mas eu tenho algo para te apresentar. É um nome, esse nome ainda é Jesus. Esse nome ainda é Jesus. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo, ele dá os dons para quem ele quer. E a Bíblia vai dizer que ele dá para aquele que pede. Aqueles discípulos não tinham mais nada, Léo, eles só tinham algum nome. O nome de Jesus: seja curado, levanta. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho um nome, Jesus. Eles estavam cheios da presença de Deus. Eles estavam cheios ali da presença, da glória de Deus dentro deles.
E eles não liberaram mais nada. O que você está precisando eu não tenho, mas eu tenho o quê? A presença de Jesus. Levante e anda. Quantas pessoas não estão aqui hoje que nunca foram batizadas pelo Espírito Santo? Em 1 Coríntios 2, 7 e 8, o mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, é dada a palavra da ciência, da fé, da cura, da operação de maravilhas, da profecia. O Espírito Santo está dando muitos dons, mas Ele está dando para aquele que pede. Quantos estão dispostos a receber do Espírito Santo aqui essa manhã? Então agora, como esse ato profético quer dizer algo para você. Aquele coxo, ele saiu, ele foi curado, ele foi transformado e foi para o templo adorar o Senhor. Ele teve acesso ao Senhor através da palavra liberada. Mas essa manhã eu quero fazer algo diferente com vocês aqui essa manhã. Chegou o tempo de agora você transmitir aquilo que você tem. E talvez você olhe assim e fale: pastor, eu não tenho nada. Mas tem alguém do teu lado que está carregando algo. E ele vai liberar aqui nessa manhã. Por isso eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Nós vamos fazer uma oração aqui essa manhã. Eu quero fazer uma oração específica aqui. Eu quero chamar os intercessores aqui na frente. Eu quero chamar o pastor Geraldo para ajudar. O evangelista Josenildo. Minha esposa também. Por favor. Até esses dias você entrou nessa igreja como um pedinte. Senhor, eu quero. Vai chegar o momento de você agora liberar aquilo que você carrega, que é o Espírito Santo. Talvez se você nunca foi batizado no Espírito Santo, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Se você quer receber o poder de Deus dentro de você, eu quero que você venha aqui na frente. Se você por acaso também fala assim: pastor, eu gostaria de entender, eu gostaria de carregar sobre mim algum dom. Nós está aqui, a palavra de Deus está cheia de dons para ser liberado através do Espírito. É o dom da palavra, da sabedoria. É a palavra da ciência, da fé, da cura, da operação de maravilhas, da profecia. Talvez você está um profeta parado. Chegou o momento de Deus reavivar você. A interpretação de línguas. Deus está cheio de dons para liberar. Se você ainda fala assim: puxa, eu acho que eu carrego o dom de cura, mas eu estou parado, não consigo liberar isso. Esse é o momento de nós orarmos por você. Se você quiser uma oração, fala assim: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, para sair daqui e levar o Evangelho. Eu quero convidar você aqui na frente, para a gente fazer uma oração. Até eu vou descer aqui, botar a mão, orar por vocês, para que você venha ser cheios do Espírito Santo. Vocês hoje vão avançar na presença de Deus. Vocês vão ser cheios da presença de Deus. A cada um é dado conforme o Espírito quer. Aqueles homens não carregavam ouro nem prata, eles só carregavam a presença. Por isso, curva a sua cabeça nesse momento, antes de vocês virem aqui na frente, curva a sua cabeça. Deixa eu fazer uma oração primeiro. Ô Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Pai, nós não queremos aqui transmitir aquilo que nós queremos, mas nós queremos transmitir aquilo que você quer. Quantas pessoas, meu Pai, não estão precisando de uma cura, não estão precisando de um milagre, não está precisando ser cheio do Teu Espírito, não está precisando ser ativado no Espírito. Esse é o momento, meu Pai, que eu oro para que o Senhor venha tocar na vida dos Seus filhos agora. Eu vejo Deus curando pessoas aqui agora. O Espírito Santo de Deus. Se você quiser vir aqui na frente, para que Deus venha estabelecer sobre você. Deus, o Espírito Santo dá para quem Ele quer, mas precisa pedir primeiro. Seja o de cura, seja o de restauração, seja de interpretação de línguas, de sabedoria, Deus Ele vai dar. Se você precisa de uma cura, esse é o momento de nós orarmos para que você venha a ser curado. Se você está precisando de um milagre, esse é o momento de você receber o seu milagre. Pastor, eu quero ser ativado no meu ministério, esse é o momento. Chegou no momento de nós avançarmos como igreja. Seja batizado agora no Espírito Santo agora. Espírito, fique em espírito de oração. Espírito Santo de Deus. Pode vir, me atrapalhar. Espírito Santo agora.
Ativa agora, ativa agora. Seja cheio agora. E não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Seja cheio aí onde você estiver na presença de Deus. Você que faz tempo que não ora em línguas, ore em línguas. reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu Seja cheio aí agora. Receba agora. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Venha tocar no meu espírito agora. Ômega, início e fim. Venha tocar agora pelo espírito agora. Receba. Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Queridos, Jesus. nós temos aqui uma alma aqui se rendendo a Jesus. Se tiver mais pessoas que querem aceitar Jesus, vem aqui na frente. Nós temos aqui mais uma alma aceitando Jesus hoje. Se tiver mais pessoas querendo aceitar Jesus, esse é o tempo. É o tempo de nós avançarmos como igreja.
início e fim. És o ar que eu respiro, Tudo pra mim. Jesus, tu és Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas. Diga ele, traz luz, traz luz. Traz luz para... Escala as Vamos, montanhas. pra me encontrar. Derruba Aleluia. pra mim. Você pode repetir, traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras. Escala as montanhas pra me encontrar. Esse é o meu Deus. Derruba as muralhas. Destrói as mentiras. Diga que ele traz luz, traz luz. Traz luz para as sombras. Escala as montanhas pra me encontrar. Esse é Jesus Cristo. É Jesus. Destrói as mentiras. Vamos cantar sobre esse amor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Diga, traz luz para as sombras. Escala as montanhas. Traz luz para as sombras. Vamos lá, eu quero ouvir sua voz. Cante, cante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não. Mas mesmo assim, ousado amor de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. A presença do Senhor está aqui. Shekarabababas. Eu sinto um fogo aqui nesse altar, querido. Shekarabababas, shererebakarababas. Você possa sair daqui totalmente diferente. Eu não sou nada sem Jesus. Ainda com as nossas falhas, eu não consigo fazer nada sem Jesus. Oh, Jesus, o Senhor ainda é suficiente. O Senhor ainda é suficiente em nós, Pai. O Senhor ainda é presente neste lugar, Pai. Um coração contrito o Senhor não rejeita.
Assim diz a tua palavra. Oh Espírito Santo, nós somos, meu Pai, nós somos carregadores da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Obrigado por esse tempo tão precioso, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Pastor Geraldo.